Oiê, seja muito bem-vinda, eu sou a Gabriela Reis. Gente, que borbulhão foi esse dessa história da cesta, do homem que ganhou uma cesta de maquiagem avaliada em R$ 5.000 e ofereceu para uma colega de trabalho e não para a esposa. Esse caso gerou, assim, muitas informações também, porque todo mundo começou a dar uma opinião. Não, pera, homem às vezes faz coisas assim sem ver, sem perceber. Vamos analisar um pouquinho a história deles em si e como que isso pode dizer sobre relacionamentos amorosos, homens, etc. Esse vídeo vai te ajudar bastante porque vai abrir sua cabeça para outras possibilidades também. Eu vou trazer aqui uma abordagem terapêutica, obviamente. O conteúdo do YouTube, gente, nem sempre na verdade não é profissional, né? Mais um papo entre amigas pra gente se conhecer melhor e pra eu poder ajudar vocês em resolver conflitos. E eu fico muito agradecida que tá crescendo tanto o feedback de vocês e eu como canal. Às vezes a pessoa ela só vir aqui, né, ter um acesso ao que eu tô falando, já muda a vida dela, ela já toma outras perspectivas de vida. Isso pra mim é muito impressionante e eu sou muito grata. Então, gratidão. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e deixe seu like. Sobre o vídeo, vamos conversar primeiro sobre o acontecimento. Bom, o cara, ele tava numa confraternização mais íntima, né, e era uma coisa assim muito, né, e gente, convenhamos, uma empresa que dá um presente de R$ 5.000, a gente não tá falando de uma pessoa que é um CLT do tipo que ganha um salário mínimo. Então, vamos entender todo o contexto. E ele foi para esse evento de trabalho enquanto a mulher disse que ficou em casa cuidando do filho dele para ele poder estar lá, para ele poder fazer o trabalho. E já é um ponto muito interessante, porque muitos homens falam que a mulher tem isso por minha causa, e não. Porque se você às vezes trabalha, se você faz alguma coisa fora, é porque tem alguém cuidando dos seus filhos em casa. Então não podemos desmerecer e falar que só quem põe dinheiro que pode ter opinião e etc. Tá? Só um adentro. Entender todo o contexto ao qual a pessoa está inserida é muito importante. E aí ela falou, né, que ele disse pra ela que quando ele ganhou a cesta, ele chegou em casa orgulhoso, contando que quando ele ganhou a cesta, ele ofereceu essa cesta pra colega, porque tinha uma colega de trabalho lá, e ela queria muito aquilo, tava querendo desde sempre. Então, quando ele ganhou, ele é homem, vou dar pra ela. Deu pra ela, contou isso orgulhoso pra esposa. E o mundo da esposa caiu, porque ele chegou sorrindo, contando isso. E ela falou assim, nossa, por que o sorriso dela, ele falou que o sorriso dela, né, e tal, por que o sorriso dela foi mais importante do que o meu? Será que essa mulher, essa esposa dele tá fazendo drama, como algumas outras pessoas dizem? A questão, gente, é que existe linguagem verbal e não verbal. E muitos homens, eles utilizam da linguagem não verbal pra paquerar outras mulheres. E aí, se as mulheres falarem que estão se sentindo paqueradas, é coisa da cabeça dela. Mas isso aqui, calma, que eu não estou falando que foi isso que aconteceu. Prestem atenção, eu só estou trazendo informações para ajudar vocês a analisar quando acontecer na sua casa. Quando acontecer coisas similares na sua vida, você já ter, assim, conseguir pensar melhor do que um preto no branco. E aí, vamos fechar o caso deles aqui antes da gente partir para outros casos. E então, assim, ela se sentiu muito mal e eu dou toda a razão pra ela, tá, gente? Nesse caso, especificamente, do que ela contou, eu dou toda a razão. Porque uma coisa, gente, sei lá, tá num negócio de trabalho e aí o cara ganhou um batom e aí, tipo, não usa o batom, ele vai, assim, tem hora que a pessoa nem pensa, ela vai, toma, fulana. Agora, uma pessoa, ela ganhar uma cesta de maquiagem, sabe? E com certeza ele sabia que tinha produtos de muita qualidade que a esposa dele adoraria ganhar. E ele não pensou nisso, ele pensou em dar, oferecer, porque até é muito aquela questão de validação, né? De querer ser visto, de querer... Tem homem que gosta disso, né? De ser bem visto pelos outros, ser desejado em algum nível. Porque tem muitos homens que não traem no sentido de não ter conversa com outras mulheres, de não ter... Tipo assim, tem homens que não traem, mas eles têm uma necessidade de serem vistos, de serem validados, de serem bem vistos por outras mulheres, porque isso valida a autoestima dele. Não estou dizendo que esse é o caso deste homem, não conheço este homem, mas dentro do que eu li, gente, assim, eu acho que é muito você querer, sabe, chamar uma mulher de boba fazendo um gesto desse tamanho, dar uma cesta de uma maquiagem caríssima pra uma outra mulher e achar que ele, sabe, alguma coisa ele queria em troca, sim. Se não paquerar essa mulher de alguma forma, ele queria validação, né? E ele não pensou na esposa dele. E isso pra mim é o pior, porque a pessoa, ela colocar situações, o próprio bem-estar acima do bem-estar. Tipo assim, eu sei que isso vai ferir minha esposa, ou que eu poderia fazer minha esposa feliz, mas eu prefiro ser bem visto.
sabe? Eu tenho essa necessidade. Eu acho isso muito tóxico. Então a gente tem que buscar entender um pouquinho as coisas. E logo eu vou falar assim, sabe, assim, de coração. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar todo um contexto. A internet, ela é muito assim, preto no branco. Ah, porque se ele faz isso é por conta disso. E não, às vezes não é, cara. Às vezes, eu conheço sinceramente. Eu pensando assim no meu pai, por exemplo. Se meu pai ganhasse um batom, tô colocando o exemplo do batom. E ele nem, acho que ele pensaria mesmo em dar pra uma outra pessoa ali no impulso, tipo, não uso isso aqui, toma. Sabe, assim, eu acho que até eu, às vezes, poderia fazer isso. No sentido de eu ganhar uma coisa masculina e, sabe, agora uma cesta de maquiagem, gente, não é um batonzinho, não é uma coisa, até um batonzinho eu já acho que a gente tem que, né, mas assim, entendeu o contexto. Foi a primeira vez que esse cara fez isso com ela? Foi a primeira vez que ela se sentiu assim, não valorizada? Como isso está se repetindo no casamento? Eu acho que vale a pena olhar se não é uma atitude isolada, sabe? E então, e o que acontece? Esse vídeo aqui também serve para as mulheres pararem de ser bobas dentro de relacionamentos, porque elas são muito... Gente, assim, tem homens que fazem coisas muito maldosas e muito pensando no próprio bem-estar. Se eu tô com um cara e ele não é capaz de pensar que aquela atitude que ele tá fazendo vai me machucar, a pessoa, tipo, é um adulto. Eu não tenho que ensinar um adulto a ter uma empatia, um respeito por mim, sabe? Eu acho muito louco isso. E uma outra questão a se trazer também é um homem. Um homem, ele pensa... Eu sou adulto, eu sou um homem comprometido, eu sou um homem casado, eu sou um homem que tem uma mulher, então eu não vou expor ela ao ridículo, né? Porque também os amigos que estão ali vendo aquela cena... A própria mulher que recebeu a cesta, em algum momento ela pode, nossa, tipo assim, ele é casado, poderia dar pra esposa dele, deu pra mim, sabe? Não é legal. Não é legal você expor a sua esposa também a isso. Acho que são uma série de coisas que vale a pena organizar. E não é porque você é casado que você é casada com um homem assim, que vale porque eu tenho um filho e vou continuar com ele. Não sei, às vezes eu prefiro pensar que uma criança ela vai crescer em um lar estruturado, vendo o amor dos pais ali, a verdadeiro respeito e união, do que crescer em uma família que eles são casados porque tem que estar casado por uma questão tradicional e vendo aquele amor que não é exemplo de amor, sabe? Não dá. E aí, o que eu quero trazer pra vocês deste caso especificamente? Vamos lá, a gente aprendeu que a gente não pode colocar todo mundo numa caixinha, a gente aprendeu que tem linguagem verbal e não verbal, então não cai nessas, assim, porque ele não chegou e falou pra ela, não paquerou, não chamou, mas ele tem atitudes de levar a pessoa pra sair, de paquerar, de sabe, sempre tá querendo criar situações pra poder estar na presença daquela outra pessoa, então, assim, não dá. E agora, como terapeuta, só pra gente poder finalizar, eu quero trazer mais vídeos, assim, analisando casos. Foi uma ideia que eu tive ontem, né? Uma pessoa me falou, Gabriela, por que você não faz um vídeo falando desse caso? Eu falei, eu nunca fiz isso, mas vou fazer. Boa ideia. O que eu quero trazer pra vocês é entender, né? Que se eu estou me relacionando com um homem adulto, eu tenho que ver se esse homem adulto, ele é capaz também de valorizar, né, a nossa união e me valorizar. E me respeitar. Respeitar não é só... não me colocar em situações no ridículo, óbvio, que, por exemplo, beijar uma outra mulher na frente de todo mundo e me expor e paquerar. Não é só isso. Mas também pensar assim, nossa, eu vou ter essa atitude. Se a fulana soubesse que eu tô tendo essa atitude, isso machucaria ela? Isso deixaria ela mal? Porque tem homens que não são capazes de pensar, sabe? Eles agem ali porque eles querem receber alguma coisa em troca e são incapazes de se pôr no lugar da mulher. Então, eu acho isso um baita problemão. E não foi um batom, foi uma cesta. Então, pensem sobre isso e me contem. O que vocês acham? Que exagerou, que ela fez drama? Esse papo é muito legal, né? Porque tem tanta coisinha assim. Ai, a mulher tá fazendo drama. Aí lá o bonitinho, sabe? Safadinho. Não dá. Não dá. Então é isso que eu tenho pra vocês. Beijão da Gabs.